Olha essa, nas últimas 8 edições do Campeonato Paulista, 5 vezes o Palmeiras foi o detentor da melhor campanha na primeira fase, garantindo vantagem na sequência, mando de campo, e dessa vez bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, placar magro 1-0, mas placar importantíssimo. Pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras termina a primeira fase do Campeonato Paulista na liderança geral e sem perder. Agora, em 2024, foram 12 jogos com 8 vitórias, a última contra o Botafogo, além de 4 empates. Abel poupou Gabriel Menino, Zé Rafael e Hendrick, que estavam pendurados, pensando nas quartas de final, que serão também em Barueri contra a Ponte Preta. Umas vezes jogamos bem e ganhamos, outras vezes não jogamos tão bem e ganhamos. E o importante é isto. O Palmeiras completou 39 anos sem perder como mandante para o Botafogo. Mas até a expulsão de Matheus Costa por esta falta em Rony, aos 37 minutos do primeiro tempo, os pouco mais de 11 mil torcedores viram o jogo com alternativas para os dois lados. O Everton começou a passar por apuros já no primeiro minuto, quando foi buscar o chute de Alexandro. Depois, ele viu a bola de Jean passar muito perto da trave e cresceu na frente de Patrick Bray. Do outro lado, Michael também não teve sossego. Ele fez o que pôde para tentar garantir pelo menos um pontinho na despedida tricolor do Paulistão. Que defesas no chute de longe de Aníbal Moreno e neste de bem mais perto de Lázaro, titular pela primeira vez. Quando Flaco Lopes apareceu na sua frente, também foi fundamental. Aliás, Flaco não só passou em branco, como perdeu uma daquelas chances que não aparecem todo dia. Neste momento, o Palmeiras já tinha um a mais e o Botafogo mal passava do meio-campo. Em um duelo praticamente de ataque contra a defesa, Rony acabou sendo decisivo. Pouco antes de marcar, ele quase surpreendeu Michael. 3 minutos depois, Mike botou na cabeça do camisa 10 e a bola entrou no cantinho. Foi o 12º jogo de Rony no ano e em mais da metade ele não foi titular. Do Palmeiras! Rony! Eu venho sempre ajudando a equipe da melhor maneira possível, e me sinto muito orgulhoso de estar vestindo essa camisa e deixo essa parte para o professor Abel. Abel, que praticamente uma semana depois do clássico entre São Paulo e Palmeiras, falou sobre o xingamento que recebeu de Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor. Eu não conheço esse senhor de lado nenhum, nunca falei com ele, se calhar é uma pessoa espetacular, entendo e aceito a emoção do calor do jogo, porque eu próprio, quando chutei o microfone, ninguém quis saber porque é que eu chutei o microfone. E não fui o único que chutei o microfone. O Guardiola já chutou o microfone, o Vítor Pereira chutou o microfone, há treinadores que apontam um dedo na cara dos árbitros, há uma série de situações e eu fui punido, castigado e cumpri por isso. Eu só espero que as mesmas autoridades que me castigaram a mim por determinados comportamentos que eu tive, que sejam iguais com outros comportamentos semelhantes ou piores que também são feitos, que tomem as mesmas medidas, que eu não quero nada para mim, quero as coisas justas, porque há limite, até a liberdade de expressão tem um limite. Todos nós somos livres, mas há regras. Não dá direito a nenhum jornalista ou a nenhuma pessoa na rua de fazer aquilo que quer. Há regras e elas têm que ser cumpridas, é só isso que eu peço, sejam contra mim ou ao meu favor. Bom, o Abel Ferreira quer resolver tudo na justiça desportiva, no âmbito do futebol, o que é bacana, não é? Porque o futebol, ele precisa de pessoas que estejam conscientes do que acontece no dia a dia. E o Abel Ferreira sabe que ele se exalta, que ele passa do ponto, que muitas vezes ele é acima do tom com a arbitragem. Já foi punido inúmeras vezes, não apenas ele, mas a comissão técnica. Mas ele foi ofendido. O que o Carlos Belmonte fez no clássico foi diante dos microfones, sem cuidado nenhum, no momento de calor, e ele foi além. E o Abel Ferreira agora finalmente pôde falar do choque rei, porque o São Paulo não concedeu uma sala de entrevista coletiva naquele momento, e agora o Abel falou sobre o assunto. Não é que todo mundo estava esquecendo o clássico e ele trouxe à tona, pelo contrário, é que ele teve a oportunidade de falar depois da vitória para cima do Botafogo. E diferentemente, imagino eu, é só um achismo, de que se ele tivesse falado pós o clássico,
eu acho que o tom da entrevista seria diferente. Por causa do concordo, calor concordo. da situação. Então, se passaram aí alguns dias, ele esfriou a cabeça, gostei da postura dele, das respostas, da fala do Abel em relação ao que aconteceu com o Belmonte, com o diretor, a leitura do jogo. Gostei muito. 15, 20 minutos de coletiva do Abel, e em todos os momentos ele bem sereno. Ele começou meio... né, vou te dar uma outra oportunidade, fazer uma outra pergunta sobre o jogo e tal, mas aí ao decorrer da coletiva ele foi muito bem, assim, foi muito esclarecedor a entrevista dele, com a cabeça fria. Sobre utilizar a justiça comum, não é que ele tenha descartado totalmente, mas dá para perceber no tom que ele usou na coletiva que ele prefere que o futebol fale por si só. Então, a gente vai ouvir, inclusive, ele falando sobre isso. O futebol brasileiro, eu sou grato ao futebol brasileiro, e o futebol brasileiro, da minha parte, merece todo o respeito. Se instituições do futebol brasileiro fizeram comunicados contra mim, não sou eu que o controlo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa dentro do campo super competitivo, e você vai me perguntar, mas os outros também são. Eu sei que os outros também são, mas eu sou mais. Eu não apito, nem nos treinos eu apito, e as coisas são muito claras, não é? O árbitro apita e manda. A instituição São Paulo merece-me todo o respeito, porque o futebol brasileiro e os clubes brasileiros são muito maiores do que cada um de nós, são muito maiores do que o nosso ego. Mas, fora disso, eu peço desculpa, eu agradeço, não tenho problema absolutamente nenhum. E mais, o meu coração é igual ao coração de mãe. Perdoa tudo e cabe sempre mais um. Mas há limites. E há coisas que eu não vou ter que falar, que elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos. E ela não pode ser pública. Eu, quando infrinjo as regras, no futebol, o SJD, não é? É assim que se chama? Pelo menos comigo tem sido muito rigoroso. E eu não espero lhe dar mais trabalho nenhum, nem a eles, nem ao advogado Palmeiras. Já disse à Leila que pode despedir o advogado, não precisa de me defender mais. Mas pronto, eu espero o mesmo tratamento para mim, que seja igual para os outros, só isso. Ele deve ser punido, talvez além da punição desportiva. Não sei, eu vou, como te disse, há limites para tudo, e na altura certa vocês saberão. Bom, tá aí o Abel Ferreira, agora, claro, mais concentrado em pensar no time, na sequência do Campeonato Paulista, já sabe que enfrenta a Ponte Preta, que até terminou essa primeira fase perdendo, não é, para o Santo André. E a gente sabe que o Abel Ferreira é um cara que ele tem muita inteligência, já está acostumado com o nosso futebol. E essa cabeça fria que ele demonstrou na coletiva combina mais, até com um técnico tão vitorioso e tão elogiado como ele. E ele fala ali de ele competir, né? Ele compete mais do que os outros, isso aí fala muito dele, né? Pelo menos nesses 4 anos de futebol brasileiro, as conquistas estão aí, os números estão aí. A gente elogia muito o trabalho, porque realmente é um trabalho de excelência. Você está acostumado a me ouvir aqui falar, e as pessoas que acompanham o Jogo Aberto nesses anos todos, que eu exalto também o protagonista, né, que é o jogador dentro do campo, o entendimento desses jogadores com o que pensa o Abel e o dia a dia. As pessoas falam muito bem do dia a dia do Abel, e às vezes alguns jogadores que eu já conversei até se surpreendem com o comportamento, às vezes, na coletiva, diferente do que foi essa coletiva agora do jogo contra o Botafogo, falando todos os assuntos que repercutiu aí durante a semana toda. Foi uma coletiva tranquila, apesar, especificamente do jogo, de eu achar que o Palmeiras não fez um grande jogo, tecnicamente, mas conseguiu a primeira colocação na classificação geral. Só para arredondar essa partida, acho que quem sai com pontos na conta é o Rony, pelo gol, e também porque causou uma expulsão bem polêmica até do adversário, mas acabou aproveitando essa oportunidade, ele que não vem sendo o titular da equipe do Abel. E Concordo. O resultado importante também para manter esse primeiro lugar geral no Campeonato Paulista, melhor campanha, e aí vai decidindo em casa. Em casa, leia-se Allianz ou Arena Barueri, vamos ver. E agora vamos falar da segunda melhor campanha.